Olá, pessoal! Vamos à resolução do primeiro simulado para o concurso Petrobras. Questões específicas de eletrotécnica para o cargo de manutenção elétrica. Lembrando que essa é uma cortesia do canal Elétrica Sem Limites. E eu lembro a vocês que temos 500 questões resolvidas na plataforma Udemy para o concurso da Petrobras. São 300 itens naquele estilo da Sebrasp, também 150 questões de outras bancas para a Petrobras e 50 questões de outros concursos. Todas as questões estão separadas por itens do edital. Então, acesse o link na descrição desse vídeo. Vamos então à primeira questão. Temos um circuito elétrico, fonte de corrente de 10 amperes e 3 resistores. R1 vale 3 ohms, R2 6 ohms e R3 3 ohms. A primeira afirmativa diz: a corrente elétrica I1 é maior que I2. E essa afirmativa está correta. Quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica. Corrente I1 passa no resistor de 3 ohms e corrente I2 no resistor de 6 ohms, ambos em paralelo. Então, a corrente I1, passando na menor impedância, será maior que a corrente elétrica I2, que passa na maior impedância. Vamos à próxima. A potência fornecida pela fonte é de 500 watts. Essa afirmativa ela é correta. Para calcular a potência da fonte, eu tenho a corrente total da fonte, que é 10 amperes. Preciso agora calcular a resistência equivalente. Tenho dois resistores em paralelo, produto dividido pela soma, somado a um resistor em série de 3 ohms. Resultado, resistência equivalente de 5 ohms. E a potência da fonte será a resistência equivalente pelo quadrado da corrente elétrica total, que é a corrente da fonte. Substituindo os valores, resultado 500 watts, afirmativa correta. A queda de tensão no resistor R2 é igual à queda de tensão no resistor R1. Essa afirmativa é correta. Por quê? Porque nós temos R1 e R2 em paralelo, e resistores em paralelo possuem sempre a mesma queda de tensão. A soma das correntes elétricas I1 mais I2 mais I3 é igual a 10 amperes. Essa afirmativa ela está errada. Porque se utilizarmos a lei dos nós de Kirchhoff, perceberemos que I1 mais I2 vale 10 amperes e I1 mais I2 também é igual à corrente elétrica I3. Ou seja, a corrente I3 ela vale 10 amperes igual à corrente total da fonte. Se você somar todas as correntes elétricas, o resultado será 20 amperes. Então, afirmativa errada. Vamos agora aos sistemas trifásicos equilibrados. E o que é um sistema equilibrado? É aquele que possui a mesma impedância, a mesma carga em cada fase do sistema trifásico. E a primeira afirmativa diz o seguinte: se a carga de cada fase for um resistor de 2 ohms, percorrido por uma corrente de fase de 2 amperes, a potência total trifásica será de 36 watts. Vamos calcular. Nós sabemos que a potência trifásica será o triplo da potência monofásica, porque o sistema ele é trifásico equilibrado. E a potência monofásica será o produto da resistência pelo quadrado da corrente elétrica. Substituindo os valores, teremos uma potência trifásica total de 24 watts e não 36 watts. Por isso, afirmativa errada. Vamos à próxima. Numa ligação triângulo com corrente de linha igual a 10 amperes, a corrente de fase será 10 raiz de 3 amperes. Precisamos então lembrar que numa ligação em triângulo, a corrente de fase é a corrente de linha dividida por raiz de 3. Isso num sistema trifásico equilibrado. Nunca esqueça da premissa. Então, substituindo os valores, a resposta será 10 dividido por raiz de 3 ampere e não 10 multiplicado por raiz de 3. Afirmativa errada. A corrente do nêutro, oriunda do centro da ligação estrela, terá sempre valor nulo. Essa afirmativa ela é verdadeira. Lembre-se que estamos falando de um sistema trifásico equilibrado. Nunca esqueça da premissa. Afirmativa correta. Se o sistema é equilibrado, o somatório das correntes elétricas no nêutro será igual a zero. E por fim,
a defasagem angular entre as tensões de linha sempre será de 120 graus. Isso é verdade, considerando um sistema trifásico equilibrado. Afirmativa correta. Vamos então falar sobre impedâncias complexas e julgar os itens. O primeiro diz o seguinte: uma impedância formada por um resistor de 6 ohms em série com a reatância indutiva de 8 ohms terá módulo igual a 10 ohms. Será que é verdade? Vamos lá. Essa impedância é série, então a impedância será o somatório da resistência e da reatância indutiva. Somatório fasorial, não é um somatório algébrico. Se você somar 6 mais 8 igual a 14, você erra a questão. Tem que lembrar do triângulo das impedâncias. E aí aplicamos teorema de Pitágoras e o módulo da impedância vale 10 ohms. Afirmativa correta. Vamos à próxima. Quanto maior a frequência da tensão alternada aplicada a um capacitor, maior será a reatância capacitiva. E essa afirmativa está errada. Observe a fórmula da reatância capacitiva. É o inverso de 2π multiplicado pela frequência e multiplicado pela capacitância. Ou seja, a frequência está no denominador. Isso significa que quanto maior a frequência, menor será a reatância capacitiva. Por isso, afirmativa errada. Uma impedância de 5 ohms, ângulo 45 graus, possui fator de potência 0,7 atrasado. Vejamos, temos que lembrar que o fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância. Simples assim, cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, que é igual a 0,7. Mas, professor, eu tenho que decorar? Tem sim, tem que memorizar os ângulos clássicos, seno, cosseno e tangente de 30 graus, 60 graus e 45 graus. Não esqueça disso. E outra coisa, por que o fator de potência é atrasado? Porque o ângulo ele é positivo. O ângulo sendo positivo significa que a impedância ela é indutiva. E a impedância indutiva atrasa a corrente elétrica em relação à tensão. Por isso, fator de potência atrasado, afirmativa correta. E por fim, um circuito RLC série, alimentado por uma fonte alternada senoidal, não pode ter fator de potência unitário. Vejamos, essa afirmativa ela é errada. E por quê? Porque a impedância série será o somatório fasorial de resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Observe, se estivermos numa situação de ressonância e reatância indutiva igual à reatância capacitiva, elas vão se anular. E nesse caso, a impedância será igual à resistência elétrica apenas, de tal modo que o fator de potência será unitário. É por isso que a afirmativa está errada. Um circuito RLC série, ele pode ter fator de potência unitário desde que esteja em ressonância. Sobre os circuitos em corrente contínua, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Primeira afirmativa: dos capacitores em série de 3 e 6 microfarad resulta numa capacitância equivalente de 9 microfarad. Será mesmo? Alguém rapidamente pode pensar, 3 mais 6 igual a 9, essa afirmativa está correta, mas não é verdade. Capacitores em série, dos capacitores, a capacitância equivalente será o produto dividido pela soma. Veja que é o inverso da filosofia para a resistência equivalente. E a resposta será 2 microfarad. Então, afirmativa errada. Vamos à próxima. Podemos substituir dois resistores em paralelo de 4 e 6 ohms por um único resistor de 12,4 ohms. Vamos avaliar. Nesse caso, a resistência equivalente em paralelo de dois resistores é o produto dividido pela soma, fazendo os cálculos, 12,4 ohms, afirmativa correta. Vamos agora aos motores de indução trifásicos. Primeira afirmativa: quando a velocidade do rotor atinge a velocidade do campo girante, obtemos o torque máximo do motor de indução. Essa afirmativa ela é errada. Primeiro, o motor de indução ele nunca atinge a velocidade síncrona, a velocidade do campo girante. Se isso ocorrer, o motor para.
não haverá corrente elétrica induzida e o torque será zero. Por isso, afirmativa errada. Esse é um princípio básico do motor de indução. Vamos à próxima. Caso haja falha na partida desse motor de indução, deve-se verificar se o capacitor de partida está em curto-circuito. Também afirmativa errada, porque o motor de indução trifásico não possui capacitor de partida. A partida é realizada pelo campo magnético girante. A frequência das tensões induzidas num rotor gaiola de um motor de indução de 4 polos com escorregamento de 2% ligado em 60 Hz é de 1,2 Hz. Afirmativa correta. Observe, a frequência das tensões induzidas no rotor gaiola é o produto da frequência de alimentação da rede elétrica pelo escorregamento percentual. Então, 60 Hz multiplicado por 2%. Resultado, 1,2 Hz. Afirmativa correta. E, por fim, um problema crítico do motor de indução gaiola é o centelhamento entre escovas e comutador. Essa afirmativa ela é errada. Por quê? Porque o motor de indução do tipo gaiola de esquilo, ele não possui escovas nem comutador. Sobre transformadores, julgue os itens a seguir. Primeira afirmativa: a relação entre as tensões elétricas do primário e secundário é diretamente proporcional à relação das correntes elétricas do secundário e primário. E essa afirmativa está correta. Observe a expressão: a relação entre tensão do primário e secundário ela é igual à relação entre corrente elétrica do secundário e corrente elétrica do primário, ou seja, são diretamente proporcionais. As perdas no núcleo magnético consistem nas perdas por histerese e correntes de Foucault. Afirmativa correta. Todas aquelas perdas, o aquecimento provocado no núcleo magnético de um transformador são devido à histerese e correntes parasitas, a famosa corrente de Foucault. Em um transformador monofásico elevador, a relação de transformação é maior que 1. Vejamos, essa afirmativa ela está errada. Em um transformador monofásico, a relação de transformação é a tensão do primário dividida pela tensão do secundário. Como o transformador ele é elevador, nós temos que a tensão do primário ela é menor que a tensão do secundário. Quando eu divido algo menor por algo maior, a relação de transformação será menor que 1. Então, afirmativa errada. O valor da reatância de magnetização é obtida através do ensaio de curto-circuito. Afirmativa errada. A reatância de magnetização ela é obtida no ensaio do transformador a vazio. No ensaio de curto-circuito, nós obtemos a impedância equivalente série dos enrolamentos. Quanto maior a frequência de operação do transformador, menores serão as dimensões do núcleo magnético. Essa afirmação ela é verdadeira. Observe a fórmula da tensão induzida: 4,44 multiplicado pela frequência, pelo número de espiras e pelo fluxo magnético. Perceba o seguinte: se aumentarmos a frequência para mantermos a mesma tensão induzida, podemos reduzir o produto do número de espiras e do fluxo magnético, que dependem da dimensão do núcleo. Ou seja, eu posso aumentar a frequência e reduzir as dimensões do transformador, mantendo a mesma tensão induzida no enrolamento. Afirmativa verdadeira. Não é possível fazer paralelismo de transformadores trifásicos de potências diferentes. Isso não é verdade. Podemos sim fazer paralelismo de transformadores de carregamentos diferentes. No entanto, temos que avaliar a carga a ser alimentada para que não haja sobrecarga em algum transformador. Mas na minha experiência, no sistema elétrico de potência, temos diversas subestações com transformadores de potências diferentes. Não há problema. Vamos agora falar sobre eletromagnetismo. E a primeira afirmativa diz o seguinte: dois condutores paralelos percorridos por correntes elétricas de sentidos opostos sofrerão a força elétrica de repulsão. Essa afirmativa ela é correta. Observe aqui dois condutores paralelos, correntes elétricas de sentidos opostos.
E observe agora o campo magnético gerado por cada condutor, aplicando a regra da mão direita. E perceba que na interação entre os condutores temos campos elétricos de mesma polaridade. Os campos magnéticos estão entrando no plano. Nesse caso, teremos uma força elétrica de repulsão, por conta de que polaridades iguais, elas se repelem. Então, afirmativa correta. E por fim, quanto maior a indutância, maior será a tensão induzida nos terminais de uma bobina. E essa afirmativa está correta. Observe a expressão da tensão induzida. É o produto da indutância pela variação de corrente elétrica dividida pela variação do tempo. Ou seja, quando aumentamos a indutância, aumentaremos a tensão induzida nos terminais da bobina. Sobre medições de grandezas elétricas, vamos julgar os itens seguintes. Primeira afirmativa: podemos medir a potência reativa de um sistema trifásico a 3 fios usando apenas 2 wattímetros. Essa afirmativa ela é correta. Esse é o método de Aaron. Podemos medir potência elétrica trifásica ativa ou reativa num sistema equilibrado ou desequilibrado, ligado em estrela ou triângulo. No entanto, o sistema sem neutro, apenas a 3 fios. Por isso, afirmativa correta. Quando a corrente elétrica RMS true é igual à corrente elétrica RMS, podemos concluir que existem componentes harmônicas no circuito elétrico. Essa afirmativa ela é errada. Por quê? Quando a corrente elétrica RMS true é maior que a corrente elétrica RMS, aí sim existem componentes harmônicas. No entanto, quando as duas correntes elétricas elas são iguais, significa que não há na instalação componentes harmônicas. Na falta de um fasímetro, podemos medir o fator de potência de um circuito monofásico utilizando um amperímetro, um voltímetro e um watímetro. Essa afirmativa ela é correta. Lembre-se, fator de potência é a razão entre potência ativa e potência aparente. E a potência aparente é o produto da tensão pela corrente elétrica. Ou seja, preciso da medição de potência, watímetro, da tensão, voltímetro, da corrente elétrica, amperímetro. Então, afirmativa correta. E por fim, um transformador de corrente, TC, sem carga no secundário, deve ter seus terminais do secundário curto-circuitados. Essa afirmação ela está correta. Por quê? Porque se o TC ele estiver em operação com o secundário em aberto, teremos grandes sobretensões que podem provocar danificação do TC e ainda acidentes com pessoas. Sobre a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, julgue os itens abaixo. Vamos à primeira afirmativa. O condutor neutro em um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase. Afirmativa correta. Sempre. Circuito monofásico, a bitola do condutor neutro deve ser a mesma do condutor fase. Vamos à próxima. O condutor de aterramento deve ter a mesma bitola da seção do condutor fase. Essa afirmativa ela é errada. Até 16 milímetros quadrados, isso é verdade. Bitola do condutor terra igual a bitola do condutor fase. Mas acima de 16 milímetros quadrados, essa bitola do condutor de aterramento, ela varia em função da bitola do condutor fase. Por isso, a afirmativa errada. O condutor neutro pode ser comum a mais de um circuito na instalação. Essa afirmativa ela é errada. Cada circuito deve ter o condutor neutro particular. Não devem ser compartilhados condutores neutros. Em instalações trifásicas com componentes de terceiro harmônico superiores a 33%, o condutor neutro deve ter bitola superior ao condutor fase. Essa afirmativa ela é correta, porque numa instalação trifásica com terceiro harmônico superior a 33%, todos esses harmônicos eles se somam no condutor neutro, de tal modo que a corrente do neutro será muito superior à corrente do condutor fase. Nesse caso, a bitola do condutor neutro deve ser superior à bitola do condutor fase. O dispositivo DR é obrigatório em todos os circuitos das instalações elétricas. Isso não é verdade.
A NBR 5410, ela diz que é obrigatório o uso do DR em áreas molhadas e áreas externas. Por exemplo, cozinha, banheiros, varandas, área de piscina. Vamos à última. Um técnico verificou que a corrente de projeto de um circuito é de 25 amperes e foi constatado fator de agrupamento 0,8 e fator de temperatura 0,9. O condutor deve ter uma capacidade de condução mínima de 34,7 amperes. Essa afirmativa ela é correta. Nessa situação, estamos dimensionando o condutor pelo critério da capacidade máxima de corrente elétrica. E a capacidade do condutor ela será a corrente de projeto dividida pelo fator de correção, que é o produto, fator de agrupamento, pelo fator de temperatura. Substituindo os valores, a capacidade mínima de condução de corrente elétrica do condutor utilizado deve ser 34,7 amperes, a afirmativa correta. Vamos agora a esquemas de aterramento. Vamos julgar os itens a seguir. Primeiro, esse esquema de aterramento é chamado TNS. Afirmativa errada. O esquema é o TNC, terra e neutro combinados. Observe a figura. O condutor neutro faz também a função do condutor de proteção, ou seja, é o único condutor combinando as funções de aterramento e neutro da instalação. Então, o esquema é TNC. Vamos à próxima. Nesse esquema, não é possível a utilização do dispositivo DR. A afirmativa correta. Como temos o mesmo condutor fazendo a vez de condutor neutro e proteção, em qualquer situação de fuga de corrente, a corrente diferencial será igual a zero e ela será indetectável ao dispositivo DR. O rompimento do condutor neutro transfere o potencial do condutor fase para a massa dos equipamentos. Essa afirmativa ela é correta. Esse é um problema do esquema TNC, mas para garantir que esse rompimento de neutro não transfira o potencial de fase para a massa do equipamento, nós devemos aterrar o condutor neutro em nossa instalação. E assim, o rompimento do neutro na rede de distribuição não irá transferir potencial fase para a massa dos equipamentos. Analise o circuito elétrico abaixo, alimentado por uma fonte de tensão alternada senoidal. Temos uma questão simples de análise de circuito elétrico. Primeira afirmativa, a tensão da fonte VF é igual a 90 volts. E essa afirmativa ela é errada. Se você fizer o somatório de todas as quedas de tensão dos elementos em série, 30 mais 50 mais 10, teremos 90 volts. E aí você acha que a afirmativa é correta, mas não é verdade. Esse somatório das tensões não é um somatório algébrico, é um somatório fasorial. Observe aqui o triângulo das quedas de tensão. Temos a queda de tensão no resistor, outro cateto do triângulo é a diferença da queda de tensão do indutor e capacitor. E por fim, temos na hipotenusa a tensão da fonte e o ângulo do fator de potência φ. Dessa forma, queda de tensão no resistor, 30 volts, tensão do indutor menos a tensão do capacitor, 50 menos 10, 40 volts. Aplicando Pitágoras, a tensão da fonte é 50 volts. Então, afirmativa errada. Vamos à próxima. O fator de potência do circuito é 0,6 atrasado. Afirmativa correta. O fator de potência é o cosseno do ângulo φ nesse triângulo das quedas de tensão. Então será cateto adjacente 30 volts dividido pela hipotenusa 50 volts. Ou seja, é a queda de tensão do resistor dividido pela tensão da fonte. Resultado 0,6 indutivo. E por que indutivo? Porque a maior queda de tensão entre indutor e capacitor é a queda de 50 volts no indutor. Dessa forma, o fator de potência do circuito é indutivo, ou seja, fator de potência atrasado. Sobre fontes de alimentação e no breaks, vamos então analisar as afirmativas. A primeira diz o seguinte: uma ponte de diodos retifica um sinal senoidal em um sinal contínuo de meia onda. Afirmativa errada. Uma ponte de diodos, ela retifica
um sinal alternado senoidal num sinal de onda completa. Vamos à próxima. Quanto maior o ângulo de disparo de um tiristor, maior será a potência elétrica transmitida através dele. Afirmativa errada. Observe então essa animação. Perceba que quando aumentamos o ângulo de disparo, teremos um maior corte da senoide e com isso uma menor potência transmitida. Então não esqueça, aumentou o ângulo de disparo, reduz a potência transmitida, cortando a senoide. Um no-break tipo offline possui bloco de regulação de tensão de saída. Essa afirmativa ela é errada, porque o no-break tipo offline ele é o no-break mais elementar. Ele não possui qualquer regulação, seja de tensão, de frequência ou filtro de harmônicos. Então, afirmativa errada. Vamos à última. Quando a carga ela é alimentada e o inversor está em stand-by, controlando a qualidade de energia, dizemos que o no-break está em Eco Mode. Essa afirmativa ela é correta. Existem no-breaks que eles controlam a qualidade de energia elétrica fornecida à carga, fazendo regulação de tensão, regulação de frequência e também filtro de harmônicos. Nesse caso, dizemos que o no-break está em Eco Mode, no modo Standby. Vamos agora falar sobre acionamento de motores elétricos. Para manter o torque do motor constante numa partida suave, usando inversor de frequência, deve-se manter constante a relação tensão-frequência sobre o motor. E essa afirmativa ela é correta. Essa é a técnica utilizada nos inversores. E dessa forma o motor mantém o torque mecânico constante. Uma chave compensadora com transformador no TAP 80% reduzirá a corrente de partida do motor para 64% do valor em partida direta. Essa afirmativa ela é correta. A corrente elétrica de partida, utilizando a chave compensadora, ela será o produto da corrente de partida em ligação direta multiplicada pelo quadrado do TAP do transformador. Substituindo, teremos então que a corrente elétrica será reduzida para 64% quando comparada ao valor de corrente de partida na ligação de partida direta. Não esqueça disso. E por fim, um motor síncrono de 4 polos ligado em 50 Hz terá o rotor girando a 1500 RPM. Essa afirmativa ela é correta. Observe o seguinte, o motor ele é síncrono, significa que a velocidade do rotor é igual à velocidade síncrona, a velocidade do campo girante. Então, a velocidade do rotor é 120 vezes a frequência de alimentação do motor dividido pelo número de polos. Substituindo, teremos uma velocidade do rotor de 1500 RPM, afirmativa correta. Analise o circuito lógico abaixo e julgue os itens que se seguem. Vamos então analisar o circuito lógico. Primeira afirmativa, temos uma porta AND e uma porta OR. Nesse caso, é a primeira coisa que temos que fazer num circuito lógico, identificar as portas lógicas. E nesse caso, a afirmativa ela é errada, porque temos uma porta NAND, que é uma porta AND com negação na saída, e a outra porta é uma porta OR. Vamos à próxima. A saída S é igual a invertido mais B invertido mais C. Vamos então analisar cada porta lógica. Porta NAND, entradas A e B. E o resultado será a negação de A vezes B, ou seja, A vezes B invertido por conta da negação da saída. Porta OR, temos entradas C e a outra entrada A vezes B invertido. A saída será o somatório das entradas e será igual à saída S. Temos então A vezes B invertido mais C. E aí você pode dizer, a afirmativa ela é errada. Não é verdade. Vamos aplicar teorema de De Morgan, porque a inversão do produto é igual à soma dos sinais invertidos. Aplicando De Morgan, o resultado será A invertido mais B invertido mais C. Então, afirmativa correta. Nunca esqueça do teorema de De Morgan. E vamos então à última afirmativa. Se A é igual a B, que é igual a 1, e C igual a 0,
teremos a saída S igual a 1. Essa afirmativa ela é errada e vamos provar pela expressão lógica de saída. Substituindo os valores, teremos então 1 invertido mais 1 invertido mais 0. No entanto, 1 invertido é igual a 0. Teremos então como resultado o somatório de 3 sinais lógicos de nível igual a 0. Então, a saída S é igual a 0. Afirmativa errada. Sobre o diagrama em linguagem ladder, vamos então avaliar as afirmativas. Lembrando que a linguagem ladder é uma linguagem de contatos para programação de controladores lógicos programáveis. Vamos à primeira afirmativa. Para ativar a saída S2, basta acionarmos as entradas A e C. Primeiramente, precisamos compreender que quando acionamos uma entrada, teremos uma mudança no contato. Se ele está fechado, ficará aberto. E se estiver aberto, ficará fechado. Então, se acionarmos as duas entradas A e C, observe que ambos os contatos estão fechados. Quando acionados, eles ficarão abertos e não teremos a ativação da saída S2. Por quê? Porque não há nenhum caminho válido chegando a S2. Todos os contatos estão abertos. Por isso, afirmativa errada. Mas aí alguém pode perguntar, professor, como eu posso ativar a saída S2? É só você encontrar um caminho válido. Para isso, temos que acionar a entrada B e não acionar qualquer das entradas A ou C. Observe, quando ativarmos a entrada B, teremos o contato fechado. E aí teremos dois caminhos válidos para ativarmos a saída S2. Observe os dois caminhos. E alguém pode perguntar, e por que não acionar A ou C? Para garantirmos pelo menos um caminho válido. Lembre que se acionarmos A e C, abriremos os dois contatos e não teremos nenhum caminho válido. Vamos à próxima. Esse diagrama ladder pode ser substituído pelo circuito lógico abaixo. E essa afirmativa ela é correta. Observe, para a saída S2 ser ativada, precisaremos então da entrada B acionada se não houver o acionamento de A ou C. Percebeu? Então, esse circuito lógico ele é equivalente ao diagrama na linguagem ladder. Vamos agora falar sobre a NR10, que é a norma de segurança para instalações elétricas. Primeira afirmativa: os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Afirmativa correta. Acima de 75 kW devemos manter o prontuário de instalações elétricas. E nesse prontuário constam plantas elétricas, esquemas unifilares, relatórios de inspeção, procedimentos de emergência e também certificações dos EPIs e EPCs. Vamos à próxima. É permitido o uso de adornos pessoais nos trabalhos em instalações elétricas ou em suas proximidades. Afirmativa errada. Não é permitido o uso de adornos. Por exemplo, relógio, pulseira, colar, brinco, tudo isso para a segurança do profissional da eletricidade. Vamos em frente. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão não podem ser realizados individualmente. Afirmativa correta. No mínimo, devem ter 2 profissionais trabalhando. Para quê? Por segurança. Se alguém tiver um problema, sofrer um choque elétrico, uma queda, terá alguém para socorrê-lo. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador com formação reconhecida na área de elétrica. Não é verdade. Afirmativa errada. O profissional legalmente habilitado, ele deve ter formação reconhecida e também registro no conselho de classe. Percebeu? E por fim, vamos ao último conjunto de afirmativas sobre motores de corrente contínua. Primeira afirmativa: o comutador é um elemento responsável pela retificação da tensão alternada induzida na armadura. Afirmativa correta. Esse comutador é um retificador mecânico e no motor ele é responsável
pela manutenção da corrente de armadura sempre no mesmo sentido. E qual é o objetivo? Garantir a repulsão contínua dos campos magnéticos, ou seja, o motor girando com torque mecânico. Para inverter o sentido de rotação de um motor de corrente contínua, basta inverter a polaridade da tensão que alimenta o enrolamento de campo. Simples assim, afirmativa correta. Invertiu a polaridade da alimentação do enrolamento de campo, inverte o sentido de rotação do motor de corrente contínua. Se um motor de corrente contínua do tipo shunt, tipo derivação, perder o circuito de campo, haverá uma redução de velocidade e consequente travamento do rotor. Essa afirmativa ela é errada. No caso de um motor de corrente contínua tipo shunt, se houver a perda do circuito de campo, teremos um aumento da corrente de carga. Consequentemente, ela será limitada apenas pela resistência de armadura. E com isso, teremos um aumento descontrolado da velocidade e danificação do motor. Afirmativa errada.